Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre feudalismo. O feudalismo foi um sistema político e social que surgiu na Europa durante a Idade Média. Lembrando que, para a maioria dos historiadores, a Idade Média teve início no ano de 476, após a queda de Roma, e foi até 1453, após a cidade de Constantinopla ser tomada pelos turcos otomanos, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa aula? Para que a gente entenda como surgiu a Idade Média e depois como surgiu o feudalismo, é necessário a gente relembrar o que motivou a crise do Império Romano. Entre os principais fatores, nós podemos destacar uma crise financeira, anarquia militar, crise escravista. Nós também temos aquela questão das invasões bárbaras que provocaram o processo de ruralização, e todos esses fatores juntos é que levaram Roma ao seu declínio, tá certo? As pessoas que se estabeleceram em Roma após o Império Romano se desintegrar, os chamados bárbaros ou germânicos, eles se organizavam de forma completamente diferente do modo como os romanos se organizavam. Em primeiro lugar, eles tinham uma forma de vida coletiva, algo que não era típico da natureza das pessoas que viviam no Império Romano. Outro fator determinante dos povos germânicos é que eles se organizavam de forma familiar e sem aquela noção de Estado que os antigos romanos tinham, tá certo? Então, para os povos germânicos, para esses povos bárbaros, as relações que existiam, elas eram baseadas principalmente em laços sanguíneos, tá certo? A origem dos feudos, ela está diretamente relacionada a essas invasões também, tá certo? Por quê? Muitos dos patrícios, que era a elite romana da época, donos de muitas terras, eles deixaram as suas possessões nas cidades e foram morar no campo, nas suas fazendas, nas suas propriedades rurais. Lá eles estabeleceram seus domínios, os chamados feudos. Alguns historiadores dizem que os feudos são apenas as possessões de terra, só que tem outros que dizem que também pode ser colocado como feudo outras possessões, como bens materiais ou até mesmo quantias em dinheiro, tá certo? Os feudos, eles também receberam um incremento para sua organização, que foi justamente o processo de ruralização da população mais pobre. Essas pessoas que viviam nas cidades, que não tinham condições de se manter, estavam passando fome, elas viram no campo uma oportunidade de sobreviver, de buscar refúgio, né, de conseguir uma melhor qualidade de vida. Então, eles foram até esses feudos e pediram a proteção dos senhores desses feudos. E em troca, eles pediram justamente um pedaço de terra para plantar, e como pagamento, como forma de retribuir, né, essa acolhida, eles deveriam dar metade da produção ao dono da terra. Esse processo ele é conhecido como colonado. Então, as pessoas que viviam nessas propriedades, nessa forma de governo, eles se tornavam colonos. Eles recebiam empréstimo na forma de terras para cultivar, e em troca eles tinham que dar sempre metade da sua produção, tá bom? Então esse foi um modelo criado pelos romanos. Esse modelo criado pelos romanos, ele foi associado a um modelo de organização social criada pelos germânicos, que era o chamado comitatus. Esse sistema, ele estava relacionado principalmente a questões de lealdade e fidelidade entre os guerreiros, principalmente entre a nobreza guerreira. Se tratava, na verdade, de laços de lealdade e fidelidade para a proteção militar, tá certo? Então, a união do colonato com o comitatus, que é de origem germânica, deu origem ao feudalismo, tá bom? A definição de feudalismo diz o seguinte: é um sistema que se baseia na dependência e fidelidade entre a nobreza guerreira e na dominação exercida sobre os camponeses. Esse sistema, ele não utilizava mão de obra escrava. Ele utilizava, na verdade, um sistema servil de produção. O que é isso? Os camponeses, eles eram servos, eles eram livres, mas eles tinham que trabalhar nessa terra, eles ficavam presos à terra, tá bom? Nós não podemos chamá-los de escravos, porque eles não podiam ser vendidos ou castigados, mas eles ficavam presos à terra. Muitas pessoas nasceram, cresceram e morreram em seus feudos, sem nunca ir para outras localidades, tá certo? Então, esse sistema servil de produção, ele vai perdurar durante toda a Idade Média, tá certo?
Agora nós temos uma relação de senhor, que é o dono da terra, e o servo, que é o camponês, que é quem produz. Tá certo? Então, essa relação senhor de servo, ela vai ser a base da sociedade da Idade Média. Uma outra instituição que vai ser muito importante nesse período é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela foi a única instituição que se manteve intacta após a queda do Império Romano. E ela já tinha muita influência e muita força entre a população da Europa, e ela ganhou ainda mais força através da conversão de reis germânicos. Um exemplo disso é o rei Clovis. Esse rei, ele foi responsável por unificar as tribos francas em um único reino. Ele se casou posteriormente com uma princesa chamada Clotilde, do reino da Burgúndia, ela que já era cristã. Ela acabou intermediando a conversão do seu marido Clovis e ele acabou se batizando e estabelecendo uma relação com a Igreja Católica, tá certo? Uma relação muito amigável. O batismo de Clovis representou principalmente não só a conversão dele, mas também uma aliança militar entre o reino franco e a Igreja Católica. E para Clovis, isso representou também apoio ideológico, tá certo? Porque ele precisava se estabilizar no poder. E um outro detalhe, o rei Clovis, ele fazia parte de uma dinastia chamada dinastia Merovingia, que foi iniciada por seu avô, um rei chamado Meroveu, tá certo? Então é em homenagem a Meroveu que se deu o nome dessa dinastia. Ui, acabei apertando no lugar errado. Após a morte do rei Clovis, os seus filhos acabaram ficando no poder, só que eles não conseguiram manter o poder da forma que seu pai mantinha. Gente, me desculpem, mas hoje está muito barulhento mesmo. O gato tá miando, o cachorro tá latindo e não para, tá certo? Mas vamos continuar. Os filhos de Clovis não conseguiram manter o poder e por causa disso, eles acabaram recebendo o nome de reis indolentes, porque eles não tinham o pulso firme e a boa administração de seu pai. Acabou que a administração, de fato, passou para as mãos de altos funcionários. Esses altos funcionários eram chamados de prefeitos do palácio ou mordomo do paço, tá bom? E é justamente o filho de um desses mordomos do paço que acabou destituindo o último rei da dinastia Merovingia e se estabeleceu no poder. Ele deu um golpe, tá bom? Hoje está muito barulhento. Então, o nome desse rapaz é Pepino, o Breve. O nome dele se deu justamente pelo fato dele ser baixinho. Ele tinha baixa estatura, então ele foi apelidado de o Breve, tá bom? Então, Pepino, ele acabou tentando estabelecer também relações com a Igreja Católica, né? Então, ele ofereceu defesa militar à Igreja, que na época estava enfrentando alguns problemas com outro povo da região, que eram os lombardos, um povo que havia invadido ali a Itália e estava ameaçando os domínios da Igreja. Então, Pepino ofereceu ajuda militar e ele conseguiu expulsar os lombardos e tomar muitos territórios que antes pertenciam a esse povo. Então, ele acabou presenteando a Igreja Católica com esses territórios, ou com uma parte deles. Esses territórios, eles acabaram ganhando o nome de Patrimônio de São Pedro, ou Estados da Igreja, tá certo? Essa dinastia iniciada por Pepino, ela recebeu o nome de dinastia Carolíngia. Não em homenagem a Pepino, que foi o primeiro dessa dinastia, mas em homenagem a um outro rei que veio depois de Pepino, que é Carlos Magno, tá certo? Carlos Magno, ele foi responsável por conduzir o reino à sua máxima extensão e transformou o reino em um grande império, tá bom? Carlos Magno, ele deu continuidade à aliança com a Igreja Católica e à política guerreira dos francos. Um dos destaques da época era o exército franco, que era um exército muito bem preparado, um exército bem equipado para a época e muito bem disciplinado, tá certo? Então, graças a isso, eles conquistaram muitos territórios e Carlos Magno acabou sendo coroado como um imperador pelo Papa, tá bom? Além disso, ele também adotou uma política de distribuição das terras conquistadas entre os seus vassalos francos. Ô professor, o que é vassalo? Um vassalo era um servo, só que de origem nobre, tá bom? As relações entre senhor feudal e seus vassalos, elas se estabeleciam da seguinte forma: nobre com nobre, tá bom? Os juramentos de fidelidade, eles nunca eram estabelecidos entre
o nobre e os camponeses, mas sim de nobre para nobre. Normalmente um rei com um duque, ou um marquês, um conde, ou algum nobre que fosse de um status um pouco inferior. Então, esse nobre ele acabava se tornando vassalo do rei. O rei era o suzerano, o senhor, dono da terra, e o seu vassalo era justamente esse nobre, tá bom? O conde, ou duque, ou marquês, que acabava tendo que administrar o território e oferecer proteção militar e ajuda quando o rei precisasse, tá certo? Lembrando que as doações de terra, elas não eram definitivas, tá certo? Então, quando se fazia uma doação de terras, ela não era um presente definitivo, era uma espécie de empréstimo, tá bom? Em troca, esse nobre deveria garantir ao rei ou ao outro nobre que lhe fornecesse esse feudo proteção e ajuda militar quando fosse necessário. Lembrando que nós estamos falando de um contexto da Idade Média em que invasões eram frequentes. Povos como os hunos, os lombardos, os próprios vikings invadiam muito esses territórios. Então, essa questão de proteção militar ela era fundamental para esses povos, tá bom? Nós tivemos, na última década do governo de Carlos Magno, uma invasão dos povos saxões à região. Os saxões acabaram dominando a região. Isso fez com que a administração de Carlos Magno ela acabasse ficando bem danificada e ele não conseguisse mais expandir seu território. Apertei no lugar errado de novo. Vamos lá. Carlos Magno, desculpa, ele era, pelo menos para alguns historiadores, ele era analfabeto. Lembrando que nessa época só quem tinha domínio da língua, da escrita, eram principalmente monges e padres, tá certo? Carlos Magno ele não tinha esse conhecimento, então ele precisava justamente... Isso foi minha cachorrinha. Ele precisava justamente de alguém para copiar as ordens que ele determinava. Então, essas ordens que ele ditava foram chamadas de ordens capitulares, tá bom? Durante o governo de Carlos Magno também, nós tivemos o chamado Renascimento Carolíngio. O que foi isso? Ele resolveu modificar toda a questão cultural do seu império, principalmente através da fundação de escolas nos conventos, nos mosteiros, escolas dentro do próprio palácio para que os nobres tivessem acesso ao conhecimento e pudessem se tornar ótimos administradores, tá certo? Então, ele acabou fundando escolas, ele trouxe muitos sábios de outras regiões, como Constantinopla, Grécia, né, para ficar ali no seu palácio, para que ele tivesse acesso a esse conhecimento também. Além disso, ele criou uma academia onde podia-se estudar arte, gramática, retórica, dialética, geometria, aritmética, astrologia e até mesmo música. Na questão administrativa, como o território era muito grande, Carlos Magno ele acabou dividindo o território em províncias e entregou a administração a funcionários de sua confiança. Esses territórios eles foram entregues a duques, condes e marqueses, tá bom? Cada um desses territórios ele recebeu um nome. Nós temos os condados, as marcas e os ducados. Cada um desses nobres ficava responsável por administrar esse território e aplicar as leis de acordo com a vontade do imperador. Mesmo sendo pessoas da confiança do imperador, ele não confiava plenamente, tá certo? Ele ficava com um pezinho atrás. Então, ele criou um cargo chamado Missi Dominici, que era uma espécie de inspetor real, que ia todos os anos, 1 ou 2 vezes, visitar esses locais, os condados, as marcas e os ducados, para poder fiscalizar a administração desses nobres. Será que eles estavam cumprindo direitinho, né, com as determinações do imperador? Então, esses inspetores reais, eles voltavam até a presença do imperador e relatavam aquilo que eles tinham visto, tá certo? Carlos Magno acabou morrendo em 814 e quem assumiu a administração foi seu filho, Luís, que ele recebeu o nome de Luís o Piedoso porque ele era uma pessoa extremamente religiosa, tá certo? Após a morte do rei Luís, os seus filhos acabaram entrando em atrito sobre quem ia ficar no trono. Então, nós tivemos 3 anos de guerra entre os 3 filhos de Luís e isso resultou na assinatura do chamado Tratado de Verdun, em 843.
esse tratado acabou dividindo o império em três. Por que foi dividido em três? Porque cada um dos filhos de Luís ficou com uma parte. Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. Cada um deles ficou com uma parte do território. Isso fez com que o território acabasse se fragmentando, tá bom? Fragmentado, o território acabou sendo invadido por vários outros povos, tá bom? Então, isso fez com que houvesse um enfraquecimento do poder central, que no caso era o poder dos reis, e houve um fortalecimento da figura dos senhores feudais, principalmente porque, quando esses reis estavam com o seu poder abalado, eles precisaram pedir ajuda aos senhores feudais, ajuda principalmente militar e financeira. Então isso fez com que esses senhores feudais, eles acabassem adquirindo muito poder, tá certo? Então com isso nós tivemos uma relação de vassalagem entre os nobres e os cachorros começaram a latir de novo, tá certo? Então essa relação de vassalagem, ela vai ser fundamental. O suzerano, como eu já mencionei, ele era o senhor, o dono da terra, e o vassalo era o nobre que recebia a doação, que recebia o feudo e que deveria prestar juramento de proteção em troca de apoio, tá certo? Inicialmente, essa questão do feudo, ela não era hereditária, ela não passava de pai para filho, tá certo? Mas depois, ela, com o tempo, à medida que esses senhores feudais começaram a ganhar mais poder, isso acabou se tornando hereditário. Começou a ser transmitido como forma de herança, tá bom? A sociedade feudal, ela era uma sociedade estamental, estática. O que isso significa? Significa que a posição social que uma pessoa ocupava dentro da sociedade era definida no momento do seu nascimento. Se você nasceu filho de camponês, você vai morrer filho de camponês. Você pode ter ganhado na Mega Sena, mas você ia morrer filho de camponês. Se você nascesse nobre, perdi tudo, fiquei pobre, falido, mas eu continuo sendo nobre, tá certo? Então, o nascimento determinava que posição na sociedade você ocuparia. Nós temos três grupos principais: a nobreza, o clero e os camponeses e servos. A nobreza, nós vamos ter os altos nobres e aquela baixa nobreza, né? A alta nobreza e a baixa nobreza. E também nós vamos ter o clero. O clero, ele era um grupo que saía justamente da própria nobreza, tá certo? Então, esses dois grupos eram quase como se fosse um grupo só, tá certo? O clero, ele também é dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero, nós vamos ter o papa, os bispos, e eu esqueci o nome do outro, mas são aqueles religiosos com um cargo mais elevado, mais importante. Já no baixo clero, nós vamos ter padres, monges, freiras, abades, que são pessoas que estão ali convivendo com a própria população dentro das comunidades, não estão em Roma, não estão no Vaticano, tá certo? Então, eles têm mais acesso à população local, tá bom? E os camponeses e os servos, eles estão divididos em duas categorias principais. Os vilões, que eram trabalhadores livres que não estavam presos à terra, e os servos da gleba, que eram aqueles que estavam presos à terra, tá bom? Na questão da produção, como nós agora não tínhamos mais a questão do comércio, o comércio ele estava muito abalado, muito fragmentado, então nós vamos ter como base da sociedade a agricultura. E essa agricultura, ela era principalmente para a própria subsistência da população. O que é isso, professora? Subsistência é para a sua sobrevivência. Então, eu produzo aquilo que eu preciso. Trigo, minhas roupas, meus sapatos, né, minhas sandálias, e qualquer outro utensílio que eu fosse precisar, eu tinha que produzir dentro do feudo ou trocar com o meu vizinho, porque a questão do comércio ela estava muito abalada. As únicas coisas que vinham de fora era principalmente o sal, tá bom? Que era algo que não se encontrava fácil na região, era bem caro. Inclusive, a própria palavra salário, ela deriva de sal, porque o próprio exército romano recebia boa parte do seu pagamento mensal como sal, tá bom? Por isso que a palavra salário, ela existe, tá bom? Na questão do trabalho, o servo, ele prestava um juramento ao seu senhor feudal também, tá certo? Ele não tinha acesso a terras, ele não tinha direitos, mas ele prestava um juramento de que ia trabalhar para o seu servo.
Quando esse homem morria, a sua função, o seu papel na sociedade era transmitido de forma hereditária para os seus filhos. Então, os seus filhos acabavam herdando o trabalho do pai, tá certo? Nessa questão da sociedade, né, ela é bem característica. Então, se um camponês morria, o seu filho mais velho prestava o juramento e ficava responsável pelas mesmas funções que o seu pai tinha antes de morrer, tá bom? Já na questão da organização do feudo, ele estava organizado em 3 partes principais. O chamado manso senhorial, que era onde ficava o castelo e as terras principais, as terras mais férteis do senhor. O manso servil, que era onde ficava as terras cultivadas pela população, pelos camponeses, e as terras comunais, ou manso comunal, que era os pastos, as florestas, os rios, que era de uso coletivo, tanto dos nobres quanto dos camponeses, tá bom? A população ela era obrigada a trabalhar alguns dias na semana no manso senhorial e elas não tinham o direito de tirar nada da produção. Então a produção ela era toda do nobre, toda do senhor feudal. Já no manso servil, os outros dias da semana a população trabalhava nesse manso servil, nas terras que eram determinadas para eles. Eles produziam, só que mesmo assim eles ainda eram obrigados a dar metade da sua produção ao senhor feudal, tá certo? Então eles ficavam com quase nada, sem contar todos os outros impostos, o dízimo, a utilização do forno, do moinho, que tudo isso era pago, tá certo? Inclusive existe até um imposto chamado de mão morta, que sempre que um camponês morria, a família tinha que pagar uma taxa e depois a família tinha que até mesmo ficar com aquele trabalho que era do falecido, tá certo? Então, esse era um imposto conhecido como mão morta, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem se o vídeo ficou um pouquinho longo, tá bom? E desculpem também toda a questão do barulho. Fiquem com Deus, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, meus amores.